Oi, tudo bem? Gostaria de começar o papo de hoje com uma pergunta. Você sabe como o impacto de um diagnóstico médico pode impactar na vida de alguém? E se for um diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível? Pensa comigo. O vírus HIV é um vírus que afeta diretamente o sistema imunológico da pessoa. Ele é transmitido através de sexo sem proteção, né? Através de contato com sangue infectado e, em alguns casos, através da gravidez, né? Mulheres gestantes, é possível sim estar transmitindo esse vírus para o bebê, né? Hoje em dia é muito raro isso acontecer, né? Mas o vírus ele pode ser transferido tanto pela amamentação, né? Tanto através do parto. Durante o parto, no contato com o sangue, né? O bebê com contato com o sangue pode ser infectado com o vírus. Se o vírus ele não for tratado, ele evolui para AIDS, uma infecção. Mas olha só que coisa boa. Hoje em dia, com os medicamentos certos e o tratamento correto, uma pessoa que possui vírus, ela consegue viver uma vida tranquila e saudável, né? Mas a gente tem que parar para pensar que a gente também não pode combater só o vírus em si, mas também o preconceito que perpetua até hoje nos dias atuais, desde que a doença foi descoberta, né? A epidemia começou em 1981 e por falta de informação sobre o assunto, perpetuou medo no mundo inteiro, na sociedade em si, né? E os mais afetados por esse preconceito foram as pessoas homossexuais, né? Que injustamente foram acusadas de propagar o vírus, né, em sociedade, né? E mesmo assim, nos dias atuais, pessoal, mesmo com conscientização e propagandas, né, ainda perpetuam o preconceito em relação à doença, né? Hoje em dia a gente chama esse preconceito de sorofobia. É de uma discriminação e exclusão social de pessoas que vivem com HIV, o significado da sorofobia. Então, assim, hoje em dia na sociedade ainda persiste esse preconceito por falta de informação, né? Não falta de informação em si, ou às vezes por conta de falta de curiosidade das pessoas de irem atrás sobre o assunto, saber mais sobre o assunto, né? E acaba que essas pessoas, mesmo hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, essas pessoas acabam sendo excluídas na sociedade, tá? Receber um diagnóstico, seja de qual for, já é um impacto muito grande, mas imagina receber o diagnóstico de uma IST. Pesquisas mostram o impacto que pessoas que recebem um diagnóstico de HIV sofrem um impacto né, gigantesco, pessoal. Então, assim, a pessoa ela entra num estado tanto de negação, né, e tanto depois de se conscientizar em relação ao assunto, a pessoa ela tem que comunicar aos familiares e amigos se ela quiser, obviamente. E aí acaba que essas pessoas que o papel delas era acolher essas pessoas, acabam excluindo elas da sociedade, né? O que eu quero dizer com isso? Acaba se afastando do filho, ou da filha, ou do pai, ou da mãe, né, também. Então acaba se afastando dessas pessoas, e essas pessoas têm uma exclusão social e acaba tendo um impacto psicológico nessa pessoa gigantesco. Então, como a gente pode mudar isso? A principal pesquisa que a gente utilizou para fazer esse vídeo, pessoal, foi mostrado que o principal que as pessoas precisam nesse momento é uma rede de apoio de qualidade, uma rede de apoio acolhedora e mais políticas públicas sobre o assunto, né? Os familiares dessa pessoa, familiares, amigos, parceiros, precisam ser mais acolhedores nesse momento tão delicado que essa pessoa está passando, né? E também o governo precisa ter mais políticas públicas relacionadas ao assunto. Então, o que isso significa? Mais informações de qualidade, tá? Então, reportagens, mais comerciais sobre o assunto, né? Comerciais sobre prevenção e sobre como acolher essas pessoas quando elas se encontram nessa situação, né? Você conhece alguém que vive com HIV, quebra esse ciclo de desinformação, vai ler artigos, ler reportagens, ler livros sobre o assunto, sabe? A única forma de a gente combater esse preconceito que existe na nossa sociedade é com conhecimento em si e com empatia, sabe? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham uma ótima semana para todos. Curte e compartilhe.